Bom, nosso bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Também quero cumprimentar aqui o nosso bom dia aos seguidores do Pátrio do Evangelho no Facebook e também o pessoal do Comunitário Vida Nova. Antes que nós iniciemos a nossa exposição, vamos fazer uma prece, como de costume. Então eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, e junto aos companheiros espirituais e também aos mentores desta casa, que mais uma vez estão conosco nesta atividade, que nós possamos unir os nossos pensamentos nesse objetivo maior, que é o estudo, nesta manhã, do Livro dos Espíritos, e que nós possamos ser auxiliados na passagem dessa mensagem e que nós todos possamos compreendê-la na sua essência, para que isso possa refletir em nossas almas, em nosso coração e na nossa mente, para que o nosso progresso espiritual possa realmente estar efetivado. Que assim seja. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo, nós estamos lá no livro 3, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, no item 9, Lei de Liberdade. Nós estamos ainda falando de fatalidade, Hoje nós vamos ver as questões de 855 até 859. Vamos lá. Bom, o que nós vamos ver aqui com essas questões é o seguinte: o Kardec, com isso, ele combate duas ideias extremas, o acaso absoluto. O acaso absoluto é uma coisa assim, que a gente não pode admitir, porque o acaso nunca é inteligente, o acaso é um acaso, Nunca pode ser as coisas, principalmente a criação divina, baseada em acaso, Então a gente vê em tudo, na natureza, no nosso corpo humano, a inteligência divina, Então o acaso não seria capaz disso, Porque tudo há uma razão de ser, tudo funciona de acordo com o que Deus planejou para nós todos, Algumas coisas nós não entendemos porque ainda nós não temos essa capacidade, mas nós chegaremos lá, E outra ideia que ele combate é o fatalismo absoluto, aquela coisa que tem que ser rígida, Com isso nós sabemos que nós podemos arquitetar o nosso destino, Destino aqui entre aspas, A nossa jornada. Porque isso tudo vai depender dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas escolhas, acima de tudo, Bom, então a doutrina espírita apresenta um caminho intermediário, Qual que é ele? Há um planejamento espiritual, então a gente sabe que antes de reencarnar, a gente vai ter esse planejamento reencarnatório. Eu sempre gosto de explicar que isso não é a maioria talvez uma minoria de espíritos não tenha essa oportunidade, devido à sua imperfeição tamanha, ainda não tem essa compreensão. Então, é uma coisa que é imposta pelo plano superior como uma reencarnação compulsória, Mas quando a gente há um merecimento, quando a gente já atingiu um nível de consciência espiritual, a gente tem esse mérito de escolher como vai ser a nossa encarnação. Isso com o entendimento dos nossos companheiros espirituais, Mas se há um planejamento espiritual, há também liberdade de escolha, é o livre-arbítrio funcionando, Há um planejamento, mas acima de tudo tem a nossa liberdade de escolha, acima de tudo, Então, portanto, o futuro não é totalmente rígido, não existe uma coisa pré-determinada, isso pode mudar para melhor ou para pior, Bem entendido, dependendo das nossas escolhas aqui. Então, o Espiritismo ensina que existem provas escolhidas, tendências, possibilidades e consequências naturais dos nossos atos, Então, tudo está encaixado tanto no planejamento quanto nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, como vai ser o nosso comportamento aqui, Isso tudo vai depender sempre do nosso nível de consciência espiritual, o quanto nós estamos avançando nisso, Então, olha, não ensina que isso tudo está escrito de maneira inevitável.
né? Deus dirige a vida com sabedoria, mas preserva a nossa liberdade sempre, né? Então não há... Deus está na direção, mas a escolha é sempre nossa, né? A atitude é sempre nossa. Nós é que vamos determinar essas coisas e responder por elas, né? Entendido. Então, no 155, ele inicia com a pergunta: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência deve ter? Ele responde o seguinte: o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal a te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. E continua: sobrevindo o mau espírito, e ele abre, digo o mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, né? Entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas de novo tuas paixões se desencadearem, ou que se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência do cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e se emendar. Vamos procurar entender isso aqui, né? Então, os perigos da vida muitas vezes funcionam como despertamento moral, advertência ou oportunidade de mudança interior. Então, muitas vezes acontece um perigo, né? Às vezes por abuso nosso, né? Vou dar um exemplo aqui bem comum. Às vezes a gente exagera na velocidade no volante e passa por um perigo, né? Eu mesmo já passei por isso, então eu sei o que eu estou falando. Você tem um despertamento moral, quer dizer, não devo fazer isso, isso aí me alertou, né? Foi uma advertência, né? Então já tenho essa consciência, não posso repetir o que eu fiz, né? E a oportunidade de mudança exterior. Então, a partir daí, você tem uma decisão. A partir de hoje eu não vou correr tanto, né? Vou tomar mais cuidado ao volante, né? Então, nos alerta quanto à fragilidade da matéria. Porque, vejam, a nossa matéria é frágil, né? A gente pode bater um carro aí e não desencarnar, e pode cair de uma escada e morrer, né? Então, tal é a fragilidade, né? Então, precisa também alerta a isso, né? Então, muitas pessoas mudam profundamente após acidentes, doenças, perda de entes queridos, né? Ou com experiência de quase morte. Então, só após isso, as pessoas, não todas, né? Mudam, né? Começam a ter outra vida, porque estão alertas, porque aquilo despertou nelas um sentido de mudança interior, né? Então, se estivermos receptivos aos bons conselhos dados pelos amigos espirituais, aquele acontecimento deverá influir para uma mudança positiva. Então, se a gente já está no nível de reforma interior, mesmo que no início, né? Logicamente a reforma é uma coisa bastante difícil, que a gente vai conquistando aos poucos, mas se a gente estiver ligado com os bons espíritos, a gente vai estar sempre alertado quanto a esses perigos. E, logicamente, também tem a nossa parte, né? Da gente não ter o abuso, né? De correr um risco desnecessário, é isso? Ora, caso contrário, né? Se estivermos sintonizados com espíritos inferiores, né? Devido à nossa invigilância e nossa conduta, continuaremos os mesmos atos e condutas. Então, se a gente, logicamente, não tiver essa sintonia, ou tiver sintonia com esses espíritos inferiores que só querem dar mau conselho, querem perturbar a nossa vida, a gente não vai dar bola para aquele alerta e vai continuar na mesma toada, né? Agora, veja, uma coisa que a gente acaba repetindo aqui, mas é bom falar, que a gente corre o risco, às vezes até desencarnar. Mas se não é chegada a hora, você não desencarna, né?
Agora veja, aquilo que você abusou vai trazer outros danos, né? Dano material, lesões corporais, né? Então, uma coisa você podia ter evitado, a perda de um veículo, no caso de um acidente, por exemplo, e você permanecer no hospital por meses, né? Ou perder um membro. Então, todas essas coisas têm que ser colocadas na balança, né? Na 856, ele pergunta lá, sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? E a resposta é a seguinte, sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, o espírito sabe, né, de acordo com o seu planejamento reencarnatório, as provas gerais, os riscos principais e as tendências da encarnação. Então, o espírito, enquanto espírito, né, com a sua consciência espiritual, ele sabe, de acordo com o seu planejamento, quais são as provas gerais, quais são os riscos que ele vai correr e quais são as tendências da sua encarnação, né? Isso ele tem na cabeça. Logicamente que uma vez encarnado, e pelo esquecimento, a gente acaba alterando isso, né? Para melhor ou para pior, né? Porque alguns acidentes acabam acontecendo, alguns percalços, né, no caminho, que faz parte, né? Mas não existe roteiro mecânico absoluto. Então, não existe, por exemplo, um planejamento, você tem que participar daquilo de acordo com como está determinado. Não tem. Sempre vai depender de nós mesmos, né? Lá na resposta ele fala o seguinte, né? O gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Então, para entender isso. Ou seja, né? Probabilidades ligadas às escolhas encarnatórias, mas nunca há fatalismo rígido. Então, é aquela história daquela pessoa que havia sacrificado, né, o escravo, que perdeu o braço, aquela história clássica que nós já conhecemos, né? E acaba perdendo um dedinho. Então, veja, ele teria que pagar de alguma forma aquilo, né, na sua expiação, mas ele próprio, com sua conduta, acabou diminuindo aquela dor, diminuindo aquele sofrimento, né? Então, esse é um exemplo de que nós possamos alterar isso, né? Então, por exemplo, a escolha de uma vida de grandes excessos aumenta o risco de enfermidades. Então, se você tem uma vida onde você se excede em algumas coisas, né? Até por questões, sei lá, profissionais ou de escolha mesmo, né? O risco de enfermidade é maior, evidentemente, né? Vamos pensar em um piloto de provas, por exemplo, né? Uma profissão. Mas ele está sujeito a acidentes e tal, né? Então, são coisas que precisa sempre estar alerta, né? Escolha de uma missão perigosa, né? Maior exposição à violência ou acidentes. Então, tudo vai das nossas escolhas, né? E as suas consequências. Mas aqui entra o livre-arbítrio, né? Por quê? Porque a pessoa pode vencer tendências. Então, você tinha uma encarnação que tinha determinada tendência, mas você, com as suas escolhas, alterou isso, né? Para melhor ou para pior, né? Pode modificar os caminhos, correto? E também pode abreviar sofrimentos morais. Então, tudo isso está em nós, né? Com as nossas escolhas. Na 857, ele pergunta o seguinte, há homens que afrontam os perigos dos combates persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para esta confiança? Então, a resposta é a seguinte, muito a miúde tem o homem o pressentimento de seu fim, como pode ter o do que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalece a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, vamos lá, o pressentimento pode ter três origens, né? Primeiro, uma intuição espiritual, né? Então, o espírito recolhe parcialmente o planejamento reencarnatório, né? Então, veja, essas coisas acontecem até pelo merecimento, né? Não ocorre com todo mundo, né? Mas vai muito de merecimento, acredito eu, né?
Então você tem uma intuição espiritual e você acaba recordando alguma coisa, então é para você tomar algum cuidado, você ficar alerta, né? Influência dos espíritos protetores. Os benfeitores fortalecem, inspiram, coragem e ajudam na preparação. Então, há sempre ajuda espiritual, né? Como também há a perturbação do lado do plano espiritual inferior, nós temos sempre nossos protetores, anjos da guarda, que estão sempre cuidando da gente, nos intuindo, né? Nos alertando quanto aos caminhos a serem tomados, né? E sensibilidade espiritual. Algumas pessoas percebem aproximações importantes da desencarnação. Algumas pessoas têm isso, né? Percebem que está chegando ao fim, né? Isso também não é para todo mundo, né? Então as pessoas têm essa sensibilidade espiritual, né? Então isso explica muitos relatos de despedidas incomuns, mudanças de comportamento antes da morte e de sensação íntima de partida. Então, às vezes, as pessoas pressentem isso e acabam já procurando se despedir das pessoas, né? Uma coisa muito assim, sutil, né? Mas ela vai se despedindo, né? Já vi relatos de pessoas que tinham esse pressentimento, né? Tinha uma doença, ia passar por uma operação, mas ela tinha o pressentimento que não ia sair da mesa de operação viva, né? Então ela se despediu das coisas da casa dela, né? Das coisas que ela gostava, dos seus parentes, assim, de uma forma não assustar ninguém, mas ela fez essa despedida, né? Isso foi relatado depois pelo marido dessa pessoa, ela é uma senhora. Então essas pessoas, quando se sentem assim, ficam mais serenas, falam de paz e parecem desapegar-se das coisas materiais. Então ocorre esse fenômeno, as pessoas vão se desapegando, estão mais serenas, porque tem esse sentimento, esse pressentimento da desencarnação próxima, né? Na 858, eles perguntam o seguinte: por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Então, a resposta: quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera-a. Então veja, quem teme a morte é o homem, não o espírito. Vamos procurar entender isso, né? Então o medo da morte nasce do apego material, né? A gente não quer, às vezes, perder algumas coisas que nos prendem aqui ainda, né? Principalmente a posse material, algumas paixões, né? Então, a gente está pegado a isso e tem medo de deixar essas coisas, né? Da incerteza, né? O que tem do outro lado? Nós não sabemos. Então, essa incerteza também perturba a gente, né? E a gente, então, fica com esse problema, né? Da culpa também. Então, tem aquela coisa de eu sou culpado de alguma coisa, então eu vou para o inferno, sei lá o que vai acontecer comigo, vou ser castigado, Deus castiga, não castiga, aquelas coisas, né? E da ausência de fé racional. Então, se a pessoa não tem uma fé baseada na razão, tudo isso complica. Então, aí constitui medo da morte, tudo isso, né? Porque se ela tem uma fé racional, ela busca entender o que ocorre com ela, o que vai acontecer com ela depois, né? O espírito esclarecido sabe que a vida continua, que a morte é a libertação da matéria, que a sua individualidade é mantida, que é a sobrevivência da consciência. Então, lógico, a gente vai perder o corpo material, que era só um veículo para a gente andar por aqui, né? Mas o nosso espírito continua, a nossa liberdade, a nossa individualidade continua pela eternidade. Afinal, quando nós somos espíritos imortais, né? Tivemos um início, mas não teremos fim. Correto? Então isso é mantido. Então, tudo que nós construímos aqui, seja de bom ou de mal, vai continuar conosco, né? E a gente vai voltando aqui para ir depurando isso. Então fica evidenciada aqui a diferença entre consciência limitada da matéria, né? O homem apegado às suas vivências terrestres, e a consciência cósmica, o espírito que sabe da sua imortalidade e da sua verdadeira pátria. Então, veja, enquanto a gente está aqui encarnado,
a gente tem, logicamente, a percepção material das coisas, do mundo. Então, a matéria influi muito nesse sentido, né? Essa matéria pesada que ainda carregamos, né? Então, há essa influência. Mas, como espírito, nós já temos, fora do corpo material, nós temos essa liberdade, essa consciência cósmica, né? Da nossa continuidade, da nossa imortalidade, né? Então, são duas coisas que a gente parece não ser separável, mas é, né? Enquanto encarnados, nós temos essa percepção. Desencarnados ou fora do corpo durante o sono, a gente tem outra percepção, tem outras experiências, né? Ou vai se unir com quem nós sintonizamos, né? Então, quando alguém tem a intuição de que é chegado o momento da desencarnação, há um desligamento gradual e psíquico. O espírito passa a enxergar a morte física não como um fim trágico, mas como o retorno ao mundo espiritual e o alívio das dores materiais. Então, essa consciência dessa pessoa que pressentiu a morte e já está no estado mais adiantado, tem essa visão, né? Já não vê a morte como um fim trágico para ela, né? Tem essa aceitação, vai se desligando a um desligamento psíquico, né? Eu acredito que seja a mesma coisa, também vou dar um exemplo aqui, também baseado na minha experiência. Lógico que todos nós sempre tememos morte de pai e mãe. Eu tinha um medo tremendo de perder pai e mãe, né? Quando era menino, nossa, para mim seria uma tragédia. Mas, logicamente, com o passar do tempo, eu fui aceitando isso, evidentemente, com a idade dos meus pais, eu fui trabalhando em mim isso. Então, isso é um desligamento psíquico que a gente vai construindo, né? A gente vai se aparelhando nesse sentido, da aceitação que aquilo é inevitável, um dia vai acontecer, como ocorreu, né? Então, logicamente, não houve grandes tragédias, né? Lógico que a gente sente perda de pai e mãe, ou até perdi o irmão também, mas são coisas próprias da própria vida, né? Acontecer conosco também. Mas é importante que a gente vá aceitando isso, né? Vá se fortalecendo nesse sentido, né? Então, muitas vezes, o medo da morte está ligado à percepção interna de que o indivíduo ainda não cumpriu seus objetivos traçados nessa encarnação. Então, às vezes, esse medo é o seguinte: poxa, eu acho que eu tenho mais coisas para trabalhar, para cumprir, ou minha missão parece não estar terminada. Então, tem essa dualidade, né? Por outro lado, aqueles que cumpriram sua missão aceitam a transição com paz e alegria. Então, se você tem a consciência tranquila, não, eu cumpri minha missão, eu fiz um trabalho que eu acho que foi, talvez perfeito, nunca é, mas foi satisfatório, então você vai partir com maior tranquilidade, né? Na 859, pergunta lá: com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo aqui com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? E a resposta é a seguinte: que fala, são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que devereis aparecer e desaparecer deste mundo, né? Então, os acontecimentos do dia a dia dependem muito das escolhas humanas, evidentemente, né? Das atitudes e da prudência ou imprudência. Então, tudo isso ocorre na nossa vida, devido às nossas escolhas, né? Se é chegado o momento, nós desencarnaremos, ou se não é, nós continuaremos. Logicamente, tem as consequências daquela imprudência, daquele abuso, daquela escolha, né? Eles falam lá que eles não gostam do sofrimento material, não apreciam isso, mas a gente eles causa isso, né? A perda de um patrimônio, né? O acidente que te levou a ficar internado, aquela coisa toda, né? Mas você não desencarnou, né? Em geral,
são fatos insignificantes que os bons espíritos nos alertam para que os evitemos, pois não lhes agrada o sofrimento humano, como eu havia comentado, né? Isso faz parte lá da resposta, né? Então, a fatalidade só existe mesmo no momento da desencarnação, nós já sabemos disso, né? Com essa afirmação, o Espiritismo combate a ideia de superstição, determinismo e de que tudo estava escrito, né? Então, algumas coisas a gente, às vezes, tem na nossa mente que a pessoa, morreu, mas também você viu o que ele fez, quer colocar um motivo, por que aquela pessoa desencarnou, né? Sabe? Então, são algumas superstições, ou, não, Deus aqui assim quis, ou chegou a hora dele, aquelas coisas, né? Tem tudo frases prontas para isso, né? Ou que estava escrito nas estrelas, né? Essas coisas que a gente ouve por aí e que acabam ficando, né? Então, previsto mesmo que está na programação reencarnatória são as grandes provas de cunho educativo, né? Encontros importantes e tendências da encarnação. Então, lógico, isso está previsto no nosso planejamento reencarnatório. As provas que temos que passar, isso é inevitável, né? E elas terão um agravante ou atenuante de acordo com o nosso comportamento, né? Encontros importantes, que encontros são esses? Com aqueles espíritos que nós ainda temos que aparar aqui algumas arestas, né? Acertar algumas dívidas do passado, né? Esses encontros não tem jeito, né? Se não é nessa, é na outra. Se a gente não acertar agora, vai ter que se acertar no futuro, né? E as tendências da encarnação, a gente teria uma tendência, a gente acaba alterando para melhor ou para pior, né? Tudo isso está em nós. Então, o que depende de nós são as decisões que tomaremos, reações morais, a conduta diária e o que poderemos aprender com as provas. Então, sempre depende de nós. Volto a repetir, às vezes eu me torno muito repetitivo nesse sentido, mas tudo vai, as coisas que acontecem conosco vai provocar uma reação em nós, moral. Às vezes, nem sempre a gente vai dar bola, mas às vezes a gente vai falar, olha, preciso mudar aqui, né? Não posso mais fazer isso, né? Então você começa a alterar algumas coisas, deixando alguns vícios, alguns defeitos, né? Ou combatendo alguma má paixão, né? E importante que a gente aprenda com isso, acima de tudo. Então precisamos, porém, saber que nem tudo são karma, prova espiritual ou intervenção dos espíritos. Então alguma coisa acontece, é um pequeno acidente de percurso. Então não tem nada ali de prova, de karma ou intervenção divina, nada disso, né? São coisas que acontecem, são coisas que são menos importância, né? A gente não pode tudo atribuir ao espiritual, né? Então, às vezes, é imprudência, né? Distração ou consequência natural dos nossos atos, né? Então, a questão da imprudência é uma coisa assim, a gente tem que estar sempre alerta, né? Andando na rua, dirigindo, mesmo em casa, né? Tomar alguns cuidados, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa percepção, né? Ou se distrai, então sofre um acidente dentro de casa porque não tomou algum cuidado, né? Consigo mesmo. Então, sempre tem que estar alerta nesse sentido, né? Então, precisamos, porém, saber que nem tudo... isso aqui já foi. Mas preserva em nós a iniciativa. Vou voltar aqui. Que Deus prevê os fatos importantes, úteis à evolução e necessários à depuração. Certo? Então, os fatos importantes estão no planejamento, correto? E é necessário o nosso aperfeiçoamento. Mas preserva em nós a iniciativa, a responsabilidade e o mérito moral. Correto? Bom, concluindo, gente, nós podemos dizer o seguinte, que a doutrina espírita nos ensina a viver com responsabilidade, sem fatalismo e sem revolta. Os acontecimentos da vida não são simples acaso, mas também não nos transformam em marionetes do destino. Correto? Somos espíritos imortais em processo de educação, amparados pela providência divina, aprendendo através das escolhas, das provas e das experiências da existência. Então, veja, a gente já tem oportunidade de estar em uma doutrina esclarecedora como a nossa. Então, é importante que a gente vá a fundo
né? Vamos, vamos aprender, vamos estudar, vamos ver o que mais a doutrina pode nos esclarecer, porque a gente está sempre aprendendo, né? Então, a gente lê o Livro dos Espíritos uma vez, quando você lê a segunda, você já percebe outras coisas, outros ensinamentos, né? Por quê? Porque a sua, como é que diria, a sua percepção, né? Ela vai aumentando de acordo com a sua evolução, com o seu interesse, né? E os bons espíritos ajudam nesse sentido, né? Te auxiliando a entender melhor a essência daquele ensinamento. Então, é importante que a gente esteja sempre alerta e ligado que isso tudo é necessário, né? Se a gente não der bola para isso, isso sempre vai causar para nós um problema, né? A gente não vai aproveitar a encarnação presente, né? Mesmo que esse despertamento se dê no final da vida material, mas é sempre importante que a gente comece em algum momento, né? Comece a construir isso em nós, ok? Bom, gente, era que eu tinha para hoje. Vamos partir agora para a nossa segunda parte, daqui aos passes. Eu peço a quem ficar aqui no salão que possa aproveitar esse bom momento para que possamos vibrar por parentes, familiares que estejam necessitados, doentes, no hospital, mesmo em casa. E, dessa forma, estamos colaborando com a vibração aqui do salão e também da sala de passes, tá bom? E a gente depois volta para o encerramento.